Jesus. Amém. Queiram tomar os seus lugares. Essa oração, ela é tão particular, não é, irmão? Tão maravilhosa, que muitos e muitos dias se tomaria para estudar com uma pessoa adequada para ensinar. E que Deus continue abençoando os nossos corações. Nessa noite estamos propondo chegar ao final desta aula. Chamo aula porque está prevista aqui, Com Cristo na Escola de Oração. Você pode adquirir pela internet. Editora dos Clássicos. Andrew Murray escreveu mais 249 livros, 250 livros, que você terá grande prazer em conhecer. E assim, no encontro anterior, fomos até a segunda parte das petições e abordamos sobre a nossa necessidade física, primeiramente. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Observamos sobre essa necessidade de sobrevivência e o cuidado do Senhor para alcançar o homem na sua inteireza, corpo, alma e espírito. E nessa noite, nos apresenta aqui o Senhor esta petição de número 5. E petição tão importante que vai o Senhor voltar a ela no capítulo 6. Você está com a Bíblia aberta aí? Depois que encerra a oração, o verso 14, o Senhor diz ainda: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É um destaque que o Senhor faz para esta quinta petição. E ela diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. 3 dificuldades que se levantam aqui nesta quinta petição. A primeira dificuldade apresentada por alguns que examinam as Escrituras é a seguinte: pensam eles, o crente não precisa pedir perdão, pois já é justificado pela fé. É um argumento que apresentam, querendo dizer que se os pecados passados, para você que está assistindo, se os pecados passados e futuros já estão perdoados, por que pedir perdão? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, existe este pensamento. A segunda dificuldade que alguns apresentam é a seguinte: o crente, na verdade, não precisa pedir perdão, porque quando o pecado foi perdoado por Cristo, o crente passou a viver em perfeita santidade.
ele não pecará mais. Então, vocês veem que dois obstáculos se levantam para reconhecer a necessidade de perdão. Primeiro, porque se já fomos justificados, não temos por que pedir perdão. E se não vamos pecar mais, também não há por que pedir perdão. Essas duas dificuldades, existe uma terceira, podem ser refutadas com o que aconteceu lá na noite em que Jesus foi traído. E eu separei aqui a leitura em João capítulo 13, João 13, verso 4 a 11. Vocês se lembram desse fato? Evangelho segundo João 13, 4 a 11. O que diz o Senhor sobre essas duas dificuldades? A justificação pela fé elimina o pedido de perdão de pecados? Será verdade que então não teremos mais pecado na nossa vida? Como é que o Senhor trata disso? Então no versículo 4 diz: levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Amém, meus irmãos? Mas observe esta expressão: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. Esse ato de lavar os pés, realizado por Jesus, explica para nós por que precisamos de perdão. Por quê? Porque a justificação em nossa vida ocorre uma única vez. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Isto é a justificação. E a justificação está ilustrada aqui pelo lavar completo, o banho completo. Todos vocês estão lavados e agora precisa somente lavar os pés. Louvado seja Deus. A justificação está representada nesse banho todo que acontece quando nós nascemos de novo. Você pode agradecer a Deus por isso? Mas é minha experiência, deve ser a sua, a do prezado internauta, que mesmo tendo nascido de novo, lamentavelmente voltamos a errar. Voltamos a pecar, lamentavelmente. Dizemos isso com muito lamento. Como dizia Paulo: o bem que quero, esse não faço. O mal que não quero, esse faço. Então, é realmente a nossa natureza, em muitas oportunidades, realizando o desejo
que não é agradável a Deus. Porque fomos salvos da culpa do pecado. Estamos sendo salvos do poder do pecado. Mas da presença do pecado só na glorificação. Bendito é o nome do Senhor. Então, a justificação implica em sermos salvos da culpa, da condenação do pecado. Do poder do pecado é uma salvação diária, é a santificação. E para isso o Senhor recomendou a Pedro: precisa lavar os pés. Diariamente vai precisar lavar os pés. Bendito seja o nome do Senhor. Os pés vão se sujar, os caminhos vão trazer a poluição do pecado e precisa lavar. Então fica mais do que claro que é necessário orar: perdoa-nos as nossas dívidas. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Na 1 de João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, de fato e de verdade, não existe esta perfeição em nós agora. Ainda estamos suscetíveis ao pecado. E de fato e de verdade, ainda precisamos ser perdoados. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a oração, a petição que o Senhor ensinou, que tem a ver com o resultado da santificação, porque a santificação na vida do crente aumenta o grau de sensibilidade ao pecado. Certo pastor me aconselhou, no começo da minha fé, ele disse: Euclides, você só tem que tomar cuidado com o seguinte: no começo da vida cristã, tudo é pecado, tudo é pecado. Até entrar num bar e tomar um guaraná vai ser pecado. Muita coisa vai ser pecado. E tinha uma pessoa na minha época de conversão que ficou tão extremista que nem cumprimentava mais os seus irmãos e a sua mãe, e só se dedicava à igreja. Então, tem gente que realmente tem uma reação extraordinária. Mas, Euclides, o problema é que com o tempo, alguma coisa vai ser pecado, outras não vão ser. Agora, o pior de tudo, Euclides, é quando chegar um tempo em que nada mais é pecado. Aí você estará correndo sérios riscos. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando nós nos santificamos, irmãos, esta sensibilidade aumenta e nós louvamos a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Pela santificação que o Senhor nos deu. Mas essa petição tem ainda uma terceira dificuldade. Eu falei de duas, agora a terceira. Alguns entendem que se eu disser assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, vai parecer que o cristianismo está se tornando legalista. Em que sentido? No sentido de que eu faço alguma coisa para alcançar outra coisa. Eu perdoo para ser perdoado. Existe uma lógica isso. Existe uma lógica isso. Porém, a refutação para esse tipo de pensamento
está na própria oração que o Senhor ensinou. Como é que o Senhor ensinou? Vamos ler de novo. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não está dizendo o Senhor, perdoa-nos as nossas dívidas, porque perdoamos os nossos devedores. O Senhor precisa me perdoar, porque eu ando perdoando meus devedores. Mas perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, perdoar alguém não é a causa de ser perdoado, é o efeito, é a consequência. Alguém só perdoa porque acredita do fundo do coração que é perdoado por Deus. Você pode agradecer a Deus por isso? Quando você se encontra numa posição em que tem dificuldade de oferecer perdão para alguém, é porque você não acredita no próprio perdão que Deus te deu. Para ilustrar isso, nós comentamos com os irmãos a parábola do credor incompassivo. Mateus 18, 21 a 35. Você pode anotar e depois estudar novamente. Como aquele homem perdoado de uma dívida impagável, foi cobrar uma dívida insignificante de um conservo dele. Então, ele se tornou um credor incompassivo. E não fez como o senhor dele. Você deveria, porque foi chamado lá para, novamente perante o credor principal, e disse, você foi perdoado de toda aquela dívida que não podia pagar. E você não deveria ter feito isso igualmente com o seu devedor? Então, é o que Deus espera de nós. Quando nós recusamos o perdão, é como se nós disséssemos, quero ficar no lugar de Deus. Quero ficar no lugar de Deus. Este aí não merece o meu perdão. Quem é que nós somos? Nós somos pecadores ou somos Deus? Se o próprio Deus perdoou, quem somos nós para negar perdão? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, perdoar os devedores, os ofensores, ou aquele que nos tem ofendido, são sinônimos, refletem o verdadeiro cristianismo que está dentro de nós. Amém, meus irmãos? A parábola do filho pródigo também tem uma ilustração sobre isso, porque o irmão mais velho quer negar a oportunidade ao mais novo de reconciliar com o pai. E por isso, ele cria todo aquele obstáculo perante o pai. Este teu filho foi gastar com as meretrizes a herança que o Senhor lhe deu. E eu que estou aqui te servindo, nem um cabrito ganhei para comer com meus amigos. E o pai lhe disse, meu filho, todas as minhas coisas são tuas, mas era justo nós nos alegrarmos com este teu irmão, porque foi chamado de teu filho, mas não meu irmão. Este teu irmão que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Bendito e glorificado é o nome do Senhor. E termina a parábola do filho pródigo, sem a gente saber
se aquele homem entra ou não entra para a festa. Graças a Deus que o nosso irmão mais velho, Jesus, é melhor do que aquele. Você pode louvar a Deus por isso? Porque se a gente, primeiro, alguém considera assim, para esse irmão mais novo sair de casa, é porque não era fácil viver com aquele irmão mais velho. Começa por aí. Imagine que tipo de irmão mais velho que era. E na igreja acontece isso, de pessoas não conseguirem conviver na igreja, porque fica insuportável a exigência de alguns irmãos mais velhos, que eu quero dizer, não é com mais idade, mais velhos ali na fé, não é? Mas que com o tempo passam a pensar que são os donos da salvação. Por isso que na evangelização você conta mais com os irmãos mais novos do que com os mais velhos. Porque o irmão mais velho vai ficando exigente. E não adianta dar curso de evangelização para eles. O que eles precisam é de evangelho e não curso de evangelização. Você pode glorificar a Deus por isso? Porque quando o evangelho chega na nossa vida, a primeira coisa que a gente descobre é: meu Deus, como é que eu me salvei? Só pode ser um milagre. Não é? Quando o evangelho não chega na sua vida, você diz: sim, eu sou salvo, eu vou à igreja, eu pago o dízimo, eu faço oração, eu faço e aconteço. Inclusive eu sou dos mais importantes lá na igreja, não é? Então ele se acha dono da situação. Mas aquele que o evangelho alcança nunca se exalta, sempre está humilde. Você pode glorificar a Deus por isso? Esse teu filho, não é? Sempre com palavras de desprezo. Então, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Amém, meus irmãos? Com a mesma disposição que Deus nos perdoou, não é? Se você fosse Deus, você talvez não perdoaria você mesmo, de tão insuportável que você é ou foi. Mas agora, Deus está tratando com você, e você tem a oportunidade. Senhor, me salva, bendito seja o nome do Senhor. Me salva de mim mesmo, me salva de mim mesmo. Porque criamos muitas barreiras, e as pessoas precisam, irmãos, ter oportunidade. Qual é a diferença entre Jesus e os fariseus, irmãos? Qual é a diferença? A diferença é que Jesus era amigo, não é? Se aproximava dos publicanos e pecadores. Nós vimos isso outro dia, não é? Mas vamos adiante. Vamos lá. Vou pular aqui alguma coisa e vamos para a sexta e última. Primeiro, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Rapidamente, alguns acham aqui 2 petições. Aí teríamos 7 petições. A primeira seria: e não nos induzas à tentação. A outra: mas livra-nos do mal. Então, na língua portuguesa, quando você põe uma conjunção no meio da frase, você possivelmente está unificando o argumento. Por exemplo, e não nos induzas à tentação, mas, quer dizer, dizendo de outra forma, ou ampliando aquilo que eu acabei de dizer, livra-nos do mal. É como se as duas coisas fossem complementares, mas não precisam ser diferentes. Alguns procuraram separar aqui por minúcias, mas de fato
essa petição trata do seguinte, irmãos: precisamos ser guiados no caminho do bem. É isso que finaliza a nossa oração, a nossa vida espiritual. Tratamos do pão de cada dia, cuidamos do corpo, da sobrevivência, do trabalho, do emprego, de toda a dignidade física. Tratamos do perdão, dos relacionamentos entre as pessoas, que é fundamental a nossa vida social, harmoniosa, pacífica. Perdoa-nos para que sermos, porque assim como perdoamos. E agora chegamos na parte espiritual, que tem a ver com tudo, inclusive com Satanás e todas as tendências mundanas. Então aqui, o que nós queremos ressaltar é que situações perigosas querem nos tirar do caminho do Senhor. Amém, meus irmãos? Não nos induzas à tentação. Eu fui olhar algumas versões, eu não sei quantas versões da Bíblia tem aqui essa noite. O Novo Testamento, na linguagem de hoje, diz assim: não nos deixes que sejamos tentados. A Nova Almeida atualizada, que as Assembleias de Deus também estão adotando, diz: não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. E essa que eu li para vocês é a mais tradicional entre nós da Assembleia de Deus, Almeida Revista e Corrigida. Diz: não nos induzas à tentação. E eu fui pensar, o que queria dizer o Senhor com a frase: não nos deixes cair em tentação? Qual o sentido de cair? É o sentido de ser vencido ou o sentido de entrar em tentação? Eu entrei na tentação e caí, ou nem caí ainda, no sentido de fui derrotado. Eu não entrei em tentação. O que seria mais adequado? E aí, localizei um texto do Senhor. Em Mateus 26:41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês se lembram desta admoestação de Jesus? Um proeminente pensador diz assim: que não sejamos levados, conduzidos a entrar em tentação. Pode ser este o sentido. E entrar em tentação para ele é acalentar, gostar da ideia da tentação. Então a tentação se apresenta insinuante, não é? Atraente, a tentação. E aquilo vai captando o nosso interesse, nós ficamos pensando naquilo. Aquela frase antiga na igreja, né? Não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossas cabeças, mas podemos impedir que faça ninho na nossa cabeça. Imagina uma situação dessa. O sujeito ficar tão inerte, tão parado, que o pássaro faz ninho na cabeça. Imagina um negócio desse, irmão. É impressionante. Mas é uma ilustração. Porque o pensamento vem e você pensará assim: ah, eu estou derrotado. E tem gente que tem pensamentos tão cabulosos que fica pensando: ah, eu tenho um pensamento aqui, passou um pensamento na minha mente, eu deveria até contar para minha esposa, ou deveria até contar para o meu marido. Ora, irmão, se é apenas um pensamento, minha recomendação, conte apenas para Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Porque às vezes você vai encher a cabeça do marido ou da esposa, ou do filho ou do pai,
com coisa que passou pela sua cabeça e que só Deus sabe. Você não precisa andar por aí fazendo publicidade dos seus pensamentos, seus devaneios. Não. Mas você pode impedir que esses pensamentos façam um ninho e se torne ali um ambiente. Bendito é o nome do Senhor. Então a nossa mente tem que ser resguardada. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é louvável, nisso pensai, e o Deus de paz será convosco. Amém, irmãos? Então, como organizar nossos pensamentos? Existe conselho da palavra de Deus. Outro pensador importante disse assim: são duas origens de tentação. Podemos ser tentados por riquezas, pelo poder, pelas honras, e nestas circunstâncias vamos dispensar a Deus. Já temos tudo o que queremos: riquezas, poder, honra. Ou então podemos ser tentados pela pobreza, pela desgraça, pelo desprezo e pelas aflições. E neste caso, a tentação nos levará a ter raiva de Deus. De um jeito eu dispenso a Deus, do outro eu tenho raiva de Deus. Por isso é que nós lemos outro dia sobre aquele provérbio, né? Capítulo 30, que o escritor, o sábio, pede: não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Então, que o Espírito Santo de Deus nos ajude, irmãos, a realizar essa petição na nossa vida. Não nos induzas à tentação. Você vai ter discernimento, não é? No momento que é tentado, sobre a realidade da tentação. E a gente canta muito na nossa querida igreja: tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Bendito é o nome do Senhor. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Não somente de nossos pensamentos, da carne, do mundo, do próprio diabo, que é um tentador. Ele não é uma invenção, uma ficção. Não. Ele existe, ele é real, não é? E ele procura enganar a humanidade. E ele enganou um apóstolo próximo de Jesus, e com palavras do tipo: não, Senhor, o Senhor não deve ser entregue na mão dos pecadores. E Jesus foi pronto: para trás de mim, Satanás. Então, nós realmente temos que estar sempre atentos e vigilantes. Olhai, vigiai e orai. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo continue falando ao nosso coração, meus irmãos. Não vamos passar do tempo. E vai terminar a oração assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Porque depois de uma oração tão magnífica como essa, a gente termina como começou, exaltando e engrandecendo o nosso Deus. Que o bom Deus continue abençoando a sua vida, fortalecendo e nos tornando homens e mulheres de oração, com Cristo na escola de oração. No próximo encontro nosso, previsto aqui neste manual, a certeza da resposta à oração. É maravilhoso isso. A certeza da resposta à oração. Não perca. Nos coloquemos de pé para agradecer o Senhor nosso Deus. Adquira o livro, vai estudando, vai na frente, vai estudando. Amém? E nós aqui vamos fazendo o que é possível. Alguém veio aqui essa noite e precisa de uma palavra de oração? Quer vir aqui à frente? Temos obreiros aqui para orar por você. Não sei qual é a sua necessidade. Vamos falar com o nosso Deus.
Vocês ouviram aí os anúncios, né? A festa, as festividades no campo, que Deus abençoe, a evangelização. Eu tenho aqui, irmãos, exemplares do folheto Um Lugar de Esperança. Um Lugar de Esperança. Aqui no rodapé do folheto tem o site da igreja com todos os endereços de nossa igreja no campo. E aqui na frente, inclusive o endereço da sede. Cada congregação tem exemplares deste folheto. Se você, antes de ir embora, quiser pegar aqui alguns exemplares, seja um embaixador de Cristo. Tem embaixador de Cristo aqui essa noite? Senhor Deus, olha para os teus filhos que se reuniram aqui essa noite. Usa cada um como embaixador do Senhor, buscando a reconciliação dos homens com Deus. Usa, Senhor, os teus servos, onde trabalham, onde vivem. Sim, meu Pai, onde estudam. Nosso Deus maravilhoso. Abençoe as Assembleias de Deus, o Ministério Belém, aqui em Pindamonhangaba, em todo este campo de trabalho. Nosso Deus, nosso Pai, continua a nos ensinar a orar, Senhor. O Senhor é um mestre para nós, o exemplo para nós. Assim pedimos, eterno Deus, responde a oração, abençoe as festividades no campo, a evangelização. Sim, eterno Deus, assim pedimos e assim agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Deus te abençoe. Dá um abraço aí no seu irmão. Deus abençoe os internautas. Compartilhe as mensagens, participe dos cultos. Deus a todos abençoe.